Quem está feliz com Jesus aí? Quem está querendo ouvir a palavra de Deus nessa noite? Coloque uma de suas mãos em seu coração. Diga para o Senhor que você quer ouvir a palavra dEle. Que você não só quer, mas você precisa ouvir a palavra dEle. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é viva e eficaz, transformadora em nossas vidas. Mais afiada que uma espada de 2 gumes, penetrante, causa vida e transformação em nosso ser. Por isso, em nome de Jesus, papai, vem com a Tua palavra que é bálsamo. Vem com a Tua palavra que convence. Vem com a Tua palavra que transforma. E em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fitados na promessa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quando olhar, rouba a promessa. Agora olhe para outra pessoa e diga: quando olhar, rouba a promessa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a incredulidade entra quando os nossos olhos, Rafa, olham para a nossa realidade e duvidam da palavra. Porque talvez a palavra que você recebeu, o caminho que o Senhor apontou para os seus dias, ele é diferente da realidade que você está vivendo agora. Mas no que vamos acreditar? Vamos acreditar nas circunstâncias? Vamos acreditar na nossa realidade atual? Ou vamos crer na promessa e na palavra de Deus? No que você vai escolher crer? Naquilo que os seus olhos enxergam ou na promessa que o Senhor tem sobre sua vida? Porque, Lázaro, se você escolher crer naquilo que você está vivendo de momento, isso não é fé. Porque a fé, pastora Vitória, você bem sabe, a fé é o quê? Firme fundamento. Não é um palanque embanhado, é um firme fundamento das coisas que não se... Você vai me ajudar a pregar essa noite? Então o que é a fé? É um firme das coisas que não se vê, mas se esperam. Então, meu querido, se você está vendo, se você está tocando, você não precisa ter fé, Tiago. Jesus, ele fala para Tomé: você creu porque você viu e tocou, mas felizes são aqueles que creem sem ver. Não deixe com que o olhar do mundo, não deixe com que o olhar para as circunstâncias, não deixe com que o olhar da sua realidade atual roubem a sua crença na promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, se ele prometeu, se do céu ele bradou, vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero que você venha comigo para essa história que nós vamos falar aqui essa noite. Mas lembre-se de uma coisa, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 e 7 vai dizer que nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Nós nos movemos pela fé. Agora abra a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11, mas até chegar no verso 11 eu quero explicar um pouquinho para você a história. Aqui você vai encontrar a história de um homem chamado Gideão. Que homem? Gideão era um juiz, um libertador do povo de Israel, da época, dos filhos de Deus. Mas o contexto que ele estava vivendo era o seguinte: os filhos de Israel, os filhos de Deus, Ageu, eles desobedeceram a ordem do Senhor. Qual era a ordem do Senhor? A ordem do Senhor era eles não adorarem os deuses dos amalequitas, não adorarem outros deuses, não se envolverem com outros deuses, não se prostrarem com outros deuses. Mas eles desobedeceram. Então, eles foram maus, eles cometeram atitudes más aos olhos do Senhor, por adorarem outros deuses. Então Alisson, Deus pega eles e entrega eles na mão dos midianitas e dos amalequitas. Por 7 anos,
onde por 7 anos eles trabalhavam, plantavam, e na hora de colher, vinham os midianitas e os amalequitas e roubavam tudo. Roubavam tudo que eles tinham, toda a sua produção. Pensa, Cristiano, 1 ano de trabalho, 6 meses de trabalho, sendo jogado fora, porque outras pessoas, exércitos de outros lugares, se levantavam e chegavam lá e roubavam. Chegou um certo momento, um certo ponto, que eles começaram a construir fortes, muros, para que esses amalequitas e os midianitas não chegassem até aquele lugar. Mas de repente, quando nada acontece do nada, as coisas acontecem de repente. De repente, eu clamo, eu oro, eu chamo, e de repente eu estudo, eu me qualifico, eu trabalho, e de repente, pega isso, não é do nada, querido. Eu estou aqui e nada acontece comigo. Mas o que está fazendo? Nada. Então do nada não vai acontecer nada. É de repente, faça alguma coisa, se move. O texto vai dizer que de repente o povo voltou a clamar. O povo voltou a clamar, a perguntar, a gritar a Deus. E daí cai o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava guardando trigo, ele estava escondendo trigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as coisas? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quantas vezes, querido, você não ora dizendo: por que, Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Por que na vida do fulano, do beltrano, do ciclano, que nem na igreja vai, que nem participa de um clã, que nem oferta, que nem lê a Bíblia, que nem ora, que nem ajoelha? Por que na mão do outro, Márcio? Por que acontece? Porque cadê? Se o Senhor estivesse comigo, por que? Como estaria acontecendo essas coisas? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianistas. Não é verdade que eu estou enviando você? Quem estava enviando Gideão? Quem estava enviando Gideão? Preste atenção em quem te manda fazer alguma coisa. Preste atenção da onde vem a direção. Preste atenção em quem está te falando para seguir aquele caminho. Preste atenção, Léo. Não é qualquer pessoa, não é alguém que pode te dar uma direção em meio ao caos. Talvez você se questione: como assim, Leone? O Senhor estava falando com Gideão. Se o Senhor falasse comigo hoje, agora mesmo, eu sairia correndo daqui e ia fazer o que o Senhor quisesse. Será? Pensa no contexto. 7 anos trabalhando, 7 anos plantando, colhendo, e nada sobrava, porque as pessoas chegavam de outros lugares e roubavam tudo o que eles tinham. Será que quando o Senhor chegasse, André? Como assim, Senhor? Todo esse tempo, cadê o Senhor que liberta o povo do Egito? Cadê aquele que acalma o vento e os mares? Cadê aquele que manda atravessar? Cadê aquele que um exército, ele derruba, ele imerge um exército e atravessa nós no meio do mar? Cadê aquele Deus? Quantas vezes questionamos isso? Cadê o Deus dos nossos pais? Quem é que nasceu em lar de crente? Quem é que nasceu e cresceu em lar de crente? Levanta a mão bem alta, quero te ver. Você teve um privilégio. Você teve um privilégio. O privilégio que a minha filha está tendo agora. Eu não tive esse privilégio. Eu fui bem educado, bem ensinado, moralmente, tudo certo. Mas eu não tive esse privilégio. Sabe por quê?
Porque eu vejo as pessoas que nascerem lá de crente, pastor Estela, você foi uma, que chega lá, não, porque a minha mãe orou, dobrou o joelho, e o poder da oração, e o poder, e a minha mãe via isso, e meu pai falava aquilo, contava aquelas histórias, mas de repente na minha vida, chegou a minha vez, e agora? Por que Deus mudou agora? Por que Deus virou o rosto agora? Por que Deus parou de fazer agora? Por que Deus não faz mais o que fazia no passado agora? Porque esse povo não escutou a voz do Senhor, desobedeceu ao Senhor. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Versículo 15. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Eis que eu sou o menor da minha casa. Olha as desculpas aí. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu, eu estou na sua frente, eu estou acima de você, eu estou te tocando atrás de você. Aonde eu estou? Eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu preciso ir, eu preciso voltar ao Pai e preparar uma morada, mas eu enviarei o outro, o Consolador, e aonde vocês estiverem, ali eu estarei. Eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Por isso, quando eu envio, eu não envio sozinho, eu vou do lado. Toda a instrução que o Senhor dá, todo lugar que o Senhor te envia, não importa qual é a pessoa que Ele tire do seu lado, não importa qual é o recurso que não tenha mais, não importa nada disso, porque quando Ele envia, Ele vai junto. Você não está entendendo. Não importa que acabou o dinheiro, não importa que você acha que você não vai ter para chegar lá, não importa que a pessoa que você tinha como faixa, como camarada, como quem te sustentava, não vai estar mais lá, porque quem te enviou não te tocou, quem te enviou vai contigo. Isso, quem te enviou vai contigo. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. O próprio Senhor se revela a nós e nos fala a maneira que Ele vai resolver as situações da nossa vida, os clamores da nossa vida, e como Ele irá nos usar para resolver isso. Mas muitas vezes questionamos, Alex, porque olhamos para o nosso estado atual. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Senhor, a minha família é mais pobre. Moisés, Senhor, eu não sei falar. Senhor, o que eu vou falar quando eu chegar diante de Faraó? Senhor, quem é o Senhor? Como eu vou me apresentar? Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. Quais são as nossas desculpas? Quais têm sido as nossas desculpas? O Senhor está bradando, o Senhor está chamando. Essa é a chamada de Gideão. Gideão, eu não estou olhando para a sua família, Gideão, eu conheço sua família, eu conheço seu pai Joás, eu conheço seus irmãos, eu conheço a sua realidade, nada me pega de surpresa, eu sei quem você é, eu sei aonde você está, por isso eu estou te dizendo, vai e livra o teu povo. Querido, eu não conheço você, eu não sei qual é o contexto que você cresceu, viveu ou vive agora. Mas se você tem uma palavra de Deus, começa a se mover, começa a se mexer, começa a se portar, começa a ser, começa a andar. Questionamos muitas coisas. Por que eu estou passando por isso? Você já parou para pensar que pode ser desobediência, Martina? É o povo que foi desobediente. Ah, pastor, mas é que assim, Douglas, Deus não falou comigo, cara. Deus não falou comigo. Quantas vezes, antes de tomar alguma atitude, você consultou
chama isso aqui? Hã? O que se chama isso aqui? Palavra. Repita comigo, palavra. Bíblia fechada, Deus calado. Bíblia aberta, Deus. Quer ouvir Deus de maneira audível? Leia a Bíblia de voz alta. Você vai ouvir. Para de mistificar, Lucas. Para de mistificar. Um anjo tem que descer, um negócio tem que bradar, o céu tem que romper. Palavra. Está aqui, está escrito. Ah, mas Deus não falou comigo. Quantas vezes você abriu a Bíblia para ver se a sua vida está de acordo ao que a Bíblia diz? Repita comigo assim: eu sou. Bem forte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe o que você tem? Um reino de Deus te esperando. Sabe o que você pode? Todas as coisas daquele que te fortalece. Sabe quem você é? Filho de Deus, filha de Deus, amado por Deus, amada por Deus. Por isso comece a andar assim. Não, você entendeu? Dá um glória a Deus bem alto aí. Aplauda o Senhor bem forte. Só quem é filho de verdade, aplauda o Senhor como quem é filho. Se manifesta como quem é filho. Vamos, como quem é filho cristiano. O seu filho chega para você quietinho. Ai pai, eu tenho vergonha de você. Não, ele chega, ó pai, eu quero isso. Ó pai, eu quero aquilo. Se porta como filho. É assim, nós somos filhos de Deus, gente. Mas bem, pastor, entendemos isso. Então Deus nos chama. Deus nos chama. E ao invés de nós confiarmos na força e na presença e na promessa do Senhor, nós começamos a olhar para nossas limitações. Como eu farei isso? Minha família é menor, eu sou mais pobre. Deixa eu te falar algo. Nath, a sua situação atual não define seu futuro. A sua situação atual não define o seu futuro. Deixa eu te falar. Nem se a sua situação é boa, nem se a situação é ruim. Sabe por quê? Às vezes você diz: eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, financeiramente, meu casamento, minha vida social. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Uau, parabéns para você, você é um cara. Agora não adore isso. Não se proste a isso, não se prenda a isso, porque o Senhor não divide espaço no coração de ninguém. O Senhor não divide, Ele não precisa, Ele não briga com isso. Até Satanás. Você treme, né? A gente fica: ai meu Deus, Satanás existe, tá? Até Satanás era um dos top dos anjos, era o líder, o querubim ungido. Ele disse assim: eu sou o cara mesmo, né? Os caras aí estão sob a minha liderança. Estou voando como um anjo de verdade. Me adorem, prostrem-se a mim. O Senhor diz assim: aqui em cima, no coração das pessoas, não tem espaço para dois senhores. O Senhor não vai disputar, meu querido, o seu coração com ninguém. Por isso, meu irmão, entenda, nem se a sua situação é a melhor vivida até aqui, ou se ela é a pior vivida até aqui, não adore a sua situação. Tem pessoa que está lá no buraco, está lá no fundo e só sabe cavar. Vai cavando: ó vida, ó céus, ó azar. Deus te falar: olha para cima, eu elevo os meus olhos para o monte, porque de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para cima, doutor. Olha para cima. A sua situação atual não define o seu futuro. Se você fizer isso, quem estava há pouco tempo atrás, eu preguei sobre o Deus que não se encaixa. Se você definir a sua situação atual, é como se você colocasse Deus dentro de uma caixinha. Como se você conseguisse limitar Deus. Querido, nós não conseguimos limitar Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Agindo Deus,
quem impedirá? Não sou eu que estou dizendo, Romanos, o apóstolo Paulo fala isso. Agindo Deus, quem impedirá? Não tem como. Você não limita a Deus. E duvidar do poder dEle, não duvide do poder dEle. Rosana, Ele faz o improvável se tornar. E Ele faz o impossível acontecer. Era impossível eu estar vivendo isso, é? Eu adoro quando me dizem essa palavra. É impossível. Eu disse, calma aí, que eu vou falar com um cara que mora ali em cima. É impossível. Para os homens coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E nada é impossível ao que crê, entenda isso. Por isso, para de olhar para a família, para o recurso, para o tamanho, para as forças. Para. Existem inúmeros de exemplos de pessoas que receberam palavras, promessas, e que não viveram, porque começam a olhar para as circunstâncias. Você conhece a história da minha esposa. Muitas vezes a minha esposa não podia engravidar, nossa filha está com 2 anos e meio, olha aí. E muitas vezes, André Jonas, as pessoas chegavam orando, vocês vão isso, vocês vão ter filho e tal, o ventre vai abrir, e não sei o que e tal, aquela coisa toda, mas nós estávamos calejados. Cada teste que vinha negativo, cada exame que ia fazer aparecia uma coisa nova. O que faz? A realidade, o meu olhar estava roubando a promessa de mim. Mas quando eu parei de andar por aquilo que eu enxergo e comecei a andar por fé, a crer na promessa, a crer na palavra, a crer na direção, o Senhor abriu. Quando o semblante mudou, ela se levantou, ela se alimentou, o seu semblante não era mais o mesmo, e Ana deu à luz a Samuel. Uma postura. É uma postura. A única vez que o Senhor permite ser provado é nos dízimos e nas ofertas. E nós tendenciamos a sempre provar Deus. Será que é tu mesmo, Deus? Hein, Débora? Será que é Deus? O Senhor falou, o Senhor repetiu, a palavra confirmou, o louvor cantou, alguém orou. Mas Senhor, se é você mesmo, tem que vir de vermelho, com o cabelo penteado para a esquerda. Se é tu mesmo. E Gideão fez isso. Gideão, no verso 17 até 22, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, espera aí, fica aqui, que eu vou preparar uma oferta, e quando eu chegar com essa oferta, você vai aceitar a minha oferta, e você vai tocar em mim, e eu vou ver a tua face. O Senhor disse: tá bom. Filho mimado, né? E o pai atendeu: tá bom, vai lá, faz tua oferta. Tal, chegou. E o anjo estava lá, e ele disse: ai de mim, porque o Senhor me tocou, ai de mim, pois eu vi o Senhor face a face. Ele duvidou, Éder. Ele pediu e ele duvidou. Não bastasse, Rafa, mais para frente você vai ver lá do 36 até o 40, Deni, você sabe da história. Gideão chega para Deus: Senhor, mas peraí, beleza, oferta todo mundo faz, oferta a gente tem que fazer, Ageu. Agora, Senhor, se é tu mesmo, eu vou botar uma lã na grama. Eu vou colocar uma lã na grama aqui, hoje de noite. E amanhã cedo, está ali no texto, 36 a 40, eu não vou ler porque senão não dá tempo. Eu vou botar uma lã na grama, e essa noite o orvalho vai vir e vai cair só sobre a lã. A grama e a terra ao lado não vai ficar molhada. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai fazer isso acontecer. Olha a audácia do menino, o menor da casa. Imagina o mais fortinho. E o Senhor disse: tá bom, Gideão. Foi lá no outro dia, amanheceu, o que era? A lã estava molhada, a grama estava seca. A Bíblia fala que o Gideão torce a lã e enche uma taça de água.
Olha que detalhista. E ele disse: acho que não tem mais jeito. Mas Senhor, permita-me. Eu não quero que levante sua ira sobre mim. Só mais um teste, Márcio. Bianca, só mais uma vez. Que amanhã de manhã a lã esteja seca e a grama esteja cheia de orvalho. Cara, se fosse eu, ô Batista, se fosse eu, cara, esse moleque, sai daqui, rapaz. Se suma, vou procurar outro. Eu vou fazer com outro. Se fosse, ainda bem que não era eu, né? Ainda bem que era Deus, misericordioso, amoroso, cuidadoso, sabe quem está escolhendo. Então é o que acontece. No outro dia, Gideão acorda, a lã estava seca e a grama cheia de orvalho. A lã estava seca e a grama cheia de orvalho. Verso 40 do nosso texto vai dizer: e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra e ao redor dela havia orvalho. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso é maravilhoso, isso é um milagre. Agora, Leone, para de querer provar Deus, cara. Deus já falou, Deus já te chamou, você era um improvável. Deus te tirou do lugar que você estava. Deus te tirou da família que você estava. Deus te levantou no meio dos seus irmãos, por mais que você era o menor. Para de querer provar Deus. Olha quanto tempo se perde provando Deus. Confia na palavra. Não deixa com que os seus olhos façam você se esquecer da promessa. Pensa comigo, Martina, se Abraão tivesse duvidado. A chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12, o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de tudo, sai dessa tenda aí, deixa tudo, só pega a tua esposa. Esposa não é parente, tá, gente? Esposa não é parente, esposa é uma só carne, então esposa não se abandona, tá bom, queridão? Então quando o Senhor der a direção, mas agora é a hora de eu largar. Não, não é não. É uma só carne. Não larga. Não é a desculpa a ele. Não. Por mais que incomoda, entendeu? Eu estou falando que a minha não está aqui hoje, né? Esposa não é parente. Então ele sai da terra, da parentela. E olha o que o versículo 4 de Gênesis capítulo 12 fala. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado. Como o Senhor havia ordenado. E aqui ele levou um infiltrado, o sobrinho, Ló. Sabe qual é o peso disso? Não viveu a promessa, enquanto os olhos dele contemplavam a realidade. Foi, começa, eu não vou ler, não vai dar tempo, mas vai lá para o 13, você vai ver que vai chegar um momento em que os pastores de Ló, porque os dois eram abastados, os dois tinham bastante coisa, bastante bens. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Começou a dar intriga já na administração das coisas ali. E o Senhor diz: cara, manda Ló embora. Eu falei para você sair sem parente, manda Ló embora. E Abraão chega para Ló e diz: ó, escolhe aí, Abraão, pode olhar, aonde tu quiser. Escolhe, pega as tuas coisas e vai. Ló olha para a terra mais verdinha, a que tinha mais fruto, a mais abastada, a que tinha mais recurso diante dos olhos humanos. Ele pega as suas coisas e vai, Éder, para a sua terra. Mas quando Ló sai, o Senhor olha para Abraão e diz assim: a sua descendência, se você puder contar a areia do mar, a terra, os grãos da terra, a sua descendência será como a areia do mar, a sua descendência será como as estrelas dos céus, incontáveis. E aqui estamos nós, filhos de Abraão. Aqui estamos nós. As promessas do Senhor. Não duvide do Senhor. Não perca tempo colocando Ele à prova. Descumprir o mandamento do Senhor é besteira. Ao descumprir os seus princípios e aquilo que Ele te chamou para fazer, você está negligenciando o tempo e deixando de viver as coisas extraordinárias, retrocedendo na vida. Rafa,
é que nem ligar uma esteira e ficar parado. Você vai para trás. Não tem como. Não tem como. A obediência precede a bênção. Repita comigo, a obediência precede a bênção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se dobrar, clamar, eu dos mais altos céus ouvirei a sua petição, eu sararei a terra. Se a obediência precede a bênção. Senhor, eu não sou abençoado. Como não, meu querido? Para com isso. Está testando Deus igual Gideão e o Senhor ainda está te sustentando. Está testando Deus igual Gideão e o Senhor ainda está provando que Ele é Deus na sua vida. Para de provar, para de tentar, para de colocar Deus à prova para você ver o que Deus vai fazer. Para de questionar, para de ser aquele incrédulo, para de ficar olhando com os olhos naturais as coisas. Comece a enxergar as coisas com um olhar celestial. Eu declaro sobre sua vida que a partir dessa noite o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Você não vai mais andar por vista, você vai começar a andar por fé. Eu declaro sobre sua vida que as circunstâncias não vão te abalar, que os seus olhos não vão roubar a promessa do Senhor sobre a sua vida. Oh, meu Deus. Deuteronômio 20 fala o que o povo teria se obedecessem ao Senhor. No início desse capítulo que nós lemos de Juízes, fala que o povo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Foram desobedientes, foram imprudentes. Querido, isso não é para te amedrontar, mas isso é para você entender que nós não devemos questionar o porquê chegamos nessa situação. Nós devemos crer que, tirando os olhos das coisas naturais, o Senhor pode nos livrar e nos impulsionar para viver a promessa dele aqui nessa terra. O Senhor nos chama, Ele nos capacita. É aquela frase: o Senhor não chama capacitados, Ele capacita escolhidos. Ele capacita escolhidos. Noé, um agricultor, um lavrador, vai construir uma arca como? Me diz. Não tem como. Ele capacita no caminho. Por isso não olhe e não perca tempo, pelo amor de Deus. Não perca tempo provando a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar, fique de pé, ou fique à vontade, fique de joelho, adore ao Senhor, fica da maneira à vontade. Você não está preso a um rito, você não está preso a limitações humanas. Você deve estar preso à presença de Deus, à presença de Deus, à promessa de Deus, ao querer de Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você falar com Deus. Baixe sua fronte. Eu vou te dar alguns segundos para você dizer: Senhor, tire os meus olhos, tire as minhas vistas das coisas naturais, tire os meus olhos das circunstâncias que eu encontro pelo caminho, das adversidades que eu encontro pelo caminho, e que meus olhos estejam fitados na promessa, na promessa, na promessa, na promessa. O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou. Não importa que eu seja o menor, não importa que a minha família seja mais pobre, não importa que o lugar geográfico que eu estou é desfavorável, o Senhor me chamou. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele deu o seu próprio Filho em favor de nós, como Ele não nos dará outras coisas conjuntamente com Cristo para cumprir o propósito aqui nessa terra. O Senhor nos chamou. E deixa eu te falar, o Senhor não te chamou só para ser um empresário, para enriquecer o seu bolso, não. Tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você é, para servir e glorificar ao Senhor. Façam tudo para todas as pessoas como se estivessem fazendo ao Senhor. O Senhor vai te louvar para lugares altos, patamares grandes.
mas não para que você se engrandeça, e sim para que o nome dele apareça. É necessário que ele cresça e eu diminua, é necessário que ele apareça e eu me constranja. Sim, Senhor, em nome de Jesus, papai. Não deixe os nossos olhares, papai, roubarem a promessa das nossas vidas. Toca a nossa vida, toca a nossa alma, toca nosso ser nessa noite, e que nós possamos, Deus, sair daqui conscientes, convictos de que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos coloque com os olhos da fé, olhando para a promessa, olhando para o Senhor, olhando para aquilo que o Senhor prometeu. E se o Senhor falou, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. A nossa parte nós faremos. Eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, papai. Revista eles de coragem, de ousadia, de graça, em nome de Jesus, que eles possam ser revestidos do teu Espírito Santo. As circunstâncias não venham abalar, os gigantes não venham abalar eles, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor aí com força. Aleluia, aleluia.